Olá, olá, olá! Você que está assistindo, você está sendo premiado e premiada. Hoje está iniciando o nosso BPcast. Isso mesmo, é o podcast do BPC. Nosso BPcast inaugura hoje e para inaugurar, para começar, eu não poderia receber ninguém menos do que um diletíssimo amigo, mais que amigo, um irmão de caminhada, mais que irmão de caminhada. Ele, além de agrupar esses adjetivos, ele é um cara que tem uma caminhada fantástica dentro da advocacia, dentro do direito e principalmente dentro do direito previdenciário, que é a referência que a gente usa, mas a gente gosta mesmo também de trazer o verdadeiro nome científico que a gente coloca para a nossa área do BPC, que é o direito da assistência social. Então a gente está recebendo aqui hoje um querido profissional, um grande amigo que já carrega aí quase 2 décadas de advocacia, né, e quase todo esse tempo só no direito previdenciário, ou quando eram outras áreas ali, ele vai falar mais, mas eram mais tangenciais. Ele realmente se dedicou aos benefícios, né? E além disso, ele tem quase 7 anos aí de docência, já carregando também nas costas aí uma longa experiência dentro da docência e também já palestra aí há quase 7 anos, meio que começou ali lado a lado, né, em paralelo, as carreiras da docência e como palestrante também. A gente está recebendo querido amigo Dr. George Ponte Pereira. Seja muito bem-vindo, Dr. George e professor George. Professor Thiago, eu te agradeço, cara, pelo convite. Muito obrigado por me prestigiar. Que honra participar do seu primeiro BPcast. Satisfação muito grande. E eu tenho absoluta certeza de que quem for prestigiar esse primeiro programa vai rir um pouco, né, do histórico de vida que nós possuímos. E é um histórico de vida que engrandeceu muito a minha pessoa, a minha vida profissional. Então eu estou lisonjeado, estou feliz em participar de mais um projeto seu, que eu tenho absoluta certeza, como tudo que você faz muito bem. Vai ser um sucesso e é isso aí. Nós estamos aqui nesse bate-papo informal para a gente poder, para além das nossas histórias de vida, a gente poder também transmitir para os queridos amigos que vão acompanhar, né, um pouco da nossa vida profissional, para a gente fazer isso que a gente faz em sala de aula, né? Ensinar, que é ensinando que se aprende, né? Perfeitamente, perfeitamente. É realmente retroalimentação, né? Feedback. Você passa um conteúdo e o aluno traz uma situação nova, você consegue raciocinar na hora uma nova tese, uma saída, ou então você não conseguiu raciocinar necessariamente, mas um outro aluno que estava ali no fundo já trouxe uma abordagem do que ele adotou uma vez, e assim a gente vai conseguindo construir essa meio que autopoiese da educação, né? Uma educação que nasce em si mesma dessa troca de ideias aí. Agora, doutor George, nosso papo aqui, professor George, nosso papo aqui é sobre BPC, né? E o George, dentre os vários pontos que eu coloquei do currículo dele, o George também é o líder da advocacia dentro do sistema OAB do Estado do Ceará, da Comissão de Direito da Assistência Social, que é uma comissão das mais organizadas, das comissões que tem mais atividades e atividades que são sempre pautadas, né, de uma maneira muito concatenadas, né? Não são jogadas ao léu de maneira, né, etérea, espaçada, mas tem uma organização. Fiquei surpreso no final do ano passado quando eu tive a oportunidade de participar da reunião e tinha lá um relatório de ações da comissão, né? Como você coloca essa comissão ou a atuação da OAB, perdão, qual é a importância para a garantia do direito ao BPC, que a OAB esteja também ali acompanhando as ações do Estado, seja do governo federal através do INSS, seja do acompanhamento dos CRAS, dos CREAS. Qual é a grande vantagem que a OAB traz ou qual o papel que ela tem para poder garantir a entrega do BPC? Tiago, de fato, a Comissão de Direito da Assistência Social ela vem desempenhando um relevante papel junto à sociedade. E o que eu trago de mais importante em razão da existência dessa comissão é um avanço da advocacia quando se trata de benefícios assistenciais. Então eu estou lá como presidente da Comissão de Direito da Assistência Social e tenho que agradecer a uma diretoria extremamente técnica, a todos os membros que prestigiam os trabalhos que estão presentes nas reuniões e tudo isso é o resultado de um trabalho que, como você bem mencionou, no ano de 2022
pouco mais de mês de abril, mês de maio, nós completamos um ano de existência, mas no nosso primeiro ano nós desenvolvemos um bom trabalho junto à comissão. E uma das coisas que nós focamos naquele primeiro momento foi um trabalho de aproximação com um profissional extremamente importante para os benefícios assistenciais, que são os assistentes sociais. Então, a gente fez e vem fazendo um trabalho de diálogo, de aproximação, porque nós entendemos que o assistente social e o advogado, eles têm o mesmo objetivo, é garantir o direito social a quem necessita. Então, nós começamos a manter esse diálogo e até hoje esse diálogo é permanente, Thiago, sem esquecer dos outros protagonistas, a própria Justiça Federal, o próprio INSS. A gente vem mantendo esse diálogo não só com o INSS, mas com os profissionais do serviço social do INSS, porque nós estamos nesse momento, Thiago, já que se trata de uma comissão nova, a gente está adubando um terreno onde em pouco tempo nós vamos ter bons resultados proveitosos. A gente tem alguns planejamentos onde nós queremos avançar com essa comissão para o poder judiciais, para os equipamentos públicos, estaduais, municipais e federais, porque nós sabemos que os benefícios assistenciais ele representa o mundo, né? E esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Direito da Assistência Social, a gente acredita que ele vai ser uma semente para que dentro de pouco tempo o benefício assistencial em si, a sociedade possa usufruir, possa gozar de uma forma mais simples, porque ainda somos um país muito burocrático. A dificuldade da pessoa que não tem instrução em acessar os benefícios assistenciais são latentes, e eu acredito que a OAB ele tem esse papel fundamental. Então a nossa comissão ela vem desempenhando esse trabalho, e por que não registrar aqui que essa comissão ela foi fruto de ideias, e aqui eu estou diante de uma das pessoas que idealizou essa comissão, né? Nós tínhamos uma comissão de direito previdenciário e assistência social, e agora nós temos uma comissão própria de direito da assistência social, e foi graças ao trabalho permanente que você vem fazendo aqui, né, em torno dessa temática, que hoje nós temos essa comissão, Thiago, e como eu lhe falei, dentro de pouco tempo ela vai produzir bons resultados. Interessante. Obrigado pela referência, claro, né? Agradeço demais. E já retorno com a palavra para você, porque algo que você falou sobre essa latência, ela me deixa um pouco intrigado sobre o volume. Qual o volume que representa para a advocacia hoje? Eu sei que às vezes os dados não são tão acurados ou precisos, mas em termos empíricos, você sente que o BPC ele gera em torno de um percentual de quantos, mais ou menos, ali para a advocacia do previdenciarista? Olha, Thiago, é importante essa pergunta, especialmente para quem está assistindo e está em dúvida do que fazer, né? E é importante essa pergunta, Thiago. Coisa de BP Cash, né? Acontece assim, o Daniel aqui controla também, aqui faz parte. Querido Daniel. Bom, Thiago, essa pergunta ela é relevante porque a impressão que o advogado previdenciarista tem é que para ele entrar nesse ramo ele tem que ir para um sindicato rural, ele precisa ir para o interior do estado para que a partir dali ele possa se tornar uma pessoa conhecida e ter resultados financeiros e profissionais. Mas os benefícios de assistência social ou melhor, eles podem ser muito bem trabalhados, Thiago, aqui na própria capital. No próprio interior do estado, nós temos uma quantidade absurda de pessoas que têm direito aos benefícios assistenciais, e essas pessoas estão despidas de informação exatamente porque o advogado ele tem a impressão que o que é mais importante nessa temática são os benefícios rurais. Isso, Thiago,
Eu falo com você com propriedade porque eu segui esse caminho dos benefícios rurais, achando que aquilo ali seria o pontapé, seria o melhor. Mas na verdade, Thiago, os números são gigantescos quando se fala em benefícios assistenciais. Como eu te falei, tanto no interior, mas evidentemente com mais ênfase na capital e nas regiões metropolitanas. Então, hoje, o advogado previdenciarista, ele tem a opção, se ele quiser, de militar somente, Thiago, na área de benefícios assistenciais, para o idoso, para o deficiente, porque isso representa grandes números. E tem um detalhe, Thiago. Na prática, o benefício assistencial ele requer mais técnica do que praticidade, que é algo que guarda uma conexão com os benefícios rurais. Por que ele requer mais técnica, Thiago? Porque a preocupação de quem conduz um processo de um benefício assistencial é prepará-lo, organizar a documentação necessária, conhecer a lei. Porque depois que você joga na plataforma do INSS, depois que você joga na plataforma do Poder Judiciário, o processo ele cresce por si só. Diferentemente, Thiago, de um benefício previdenciário, onde requer audiência, onde requer numa audiência a intervenção de um bom depoimento, de boas testemunhas, o tão importante início de prova material. No benefício assistencial, ele na prática ele não requer tanto a atuação do dia a dia do advogado, da prática. Ele requer uma atuação técnica, conhecimento. Qual a melhor documentação médica para comprovar, por exemplo, uma patologia mental? Qual a melhor instrução que você vai dar para o seu cliente na hora de ele ir para um CRAS e informar renda, informar a composição familiar? Será se a composição familiar para fins de benefício de assistência social é a mesma composição familiar lá para recebimento do Bolsa Família? Então, é uma particularidade do benefício assistencial. Você precisa ter um preparo melhor, você precisa cuidar da parte documental, porque depois que você solta ele nessas plataformas, ele vai trabalhar por si só. E por que não dizer, Thiago, você vai trabalhar menos dentro desse aspecto. O trabalho é muito mais prévio, ter planejamento, programático, de conhecimento da legislação, da técnica, do que efetivamente depois que se deflagra o processo ali, né? Perfeitamente. É uma curiosidade do benefício assistencial, dentre outros, né? Então, um tipo de curiosidade desse aqui, muitas vezes, alimenta o advogado que está ali na ponta. Eu pensei que eu ia ter que fazer audiência. Eu disse, não, você não precisa. Via de regra, o benefício assistencial, ele não pede a audiência, a não ser que você queira provar algum aspecto mais interessante, mas é atípico do processo de benefício assistencial. Hoje eu até conversei com um querido amigo nosso, Dr. Richardson Reis, presidente da comissão, presidente da OAB Vale do Jaguaribe, e ele suscitou essa ideia de fazer uma audiência para um caso em que o cliente morava com a mãe, que já tinha 82 anos, recebia uma pensão e aposentadoria. Para o INSS, ele exclui o primeiro benefício, mas mantém o segundo para diluir a renda per capita, né? Mas ele disse, olha, vai dar meio salário mínimo, mas ainda assim ele precisa de pessoas para se locomover, ele não anda sozinho, eles moram no local 16 quilômetros da cidade, então tem um gasto para a locomoção dele com mais uma pessoa, que ele não consegue vir só. Então eu estou pensando, o que eu posso fazer? Pedir uma audiência para deixar o juiz esclarecido de que não é um valor absoluto que vai ficar ali sobrando na casa, porque existem gastos ali prementes para a manutenção daquela pessoa com deficiência, né? Então realmente é muito raro, né? Mas ela ainda existe ainda como um recurso subsidiário, né? Se você não conseguiu já matar ali com as provas que já foram produzidas pelo assistente social, pela prova médica, ela ainda pode acontecer como um recurso subsidiário. Mas eu acho interessante também um ponto que você falou aqui, é realmente o quanto da técnica na seleção de provas, né? Na prova médica, na prova até da própria composição do grupo familiar.
Porque às vezes quando você coloca ali alguém no cadastro único, que é uma ferramenta de suma importância para o BPC, se você não colocar junto do processo que uma pessoa tem uma união estável ou um casamento e é um filho de alguém que tem a renda, o INSS vai computar. Então a instrução, o preparo do processo realmente é de singular importância, né? Existe essa confusão realmente entre cadastro único e grupo familiar? Você tem visto isso na prática? Demais, demais. Esse tipo de processo, Thiago, e assim, mais uma vez você teve uma ideia fenomenal, né? Há uma identidade muito grande da advocacia com benefício assistencial, e essa identidade, Thiago, ela, a meu ver, ela era anônima. Eu só fui visualizar o interesse da advocacia pelos benefícios assistenciais quando nós criamos a Comissão de Direito da Assistência Social. Eu recebi muitos membros da advocacia e eles me diziam assim: presidente, eu estava na Comissão de Direito Previdenciário ansioso para a gente atuar em algum assunto sobre a assistência social, mas a Previdência consome, os assuntos previdenciários consumia tanto aquela comissão, que quando a OAB teve essa genial ideia de criar a Comissão de Direito da Assistência Social, eu pedi meu desligamento, porque a minha identidade, eu nasci fazendo benefício assistencial e cada um tem uma forma de relatar, né, a sua afinidade com esse tipo essa temática. Então a sua ideia é simplesmente sensacional. Eu acredito, Thiago, que ela vai ultrapassar as suas expectativas, porque além da gente poder estar falando aqui sobre assuntos abertamente, de forma informal, sem ter aquele peso de estar em sala de aula, o medo de errar, né? E o medo de errar, a gente pode, por exemplo, Thiago, compartilhar conhecimentos aqui com os colegas advogados no seguinte sentido: quando eu digo para você que a gente precisa estar muito bem preparado antes de protocolar o benefício assistencial, isso não significa dizer que a gente não avance em relação a determinados entendimentos. E aqui eu posso citar para você um fato que aconteceu lá no início da minha carreira. Eu me lembro, Thiago, há 20 anos atrás, que o surdinho, que né, não tem o interior, aquele surdinho, mudinho, na verdade, no interior eles acabam recebendo o apelido de mudinho. Né? Ninguém nasce mudo, você nasce surdo. Como você não escuta, você não fala. Eu sou da época, Thiago, que o surdo ele não tinha direito ao benefício assistencial. E aí a advocacia apanhou do INSS, apanhou do judiciário, até que em um determinado dia a perícia do próprio INSS passou a reconhecer o surdo como uma deficiência para fins de recebimento da assistência social. Então, assim como o surdo, a gente pode compartilhar diversos avanços. Mas, ao mesmo tempo, eu me entristeço quando eu vejo, Thiago, um exemplo que eu posso citar, uma mulher mastectomizada. A grande maioria das mulheres com CA de mama que passaram por mastectomia unilateral ou bilateral, se for procurar o benefício após o tratamento, eles vão receber uma resposta negativa do INSS, pasmem, do próprio Poder Judiciário. Isso não significa dizer que a gente vai recuar, não. A gente tem que continuar protocolando benefícios em prol dessa categoria de pessoas, porque no nosso entendimento, nós que estamos ali atendendo o cliente, isso é algo que eu passei a notar a partir do tempo, a deficiência para essa situação, ela vai além da agressão física que a mulher recebeu. Se você observar... E por si só já é muito forte, pesado, né? Gravíssimo. Que perde ali uma parte que é tão ligada à figura feminina, que é o seio, né? Gravíssimo. Todas as mulheres que eu tive contato, procuraram o escritório para fins de receber BPC, elas apresentaram uma patologia gravíssima, que foi a depressão. E isso não vem sendo levado em consideração nem pelo INSS e nem pela Justiça. Então são situações interessantes do dia a dia da gente, professor Thiago, que a gente está aqui o tempo todo batalhando, trabalhando para que a gente possa
alcançar resultados positivos dentro do óbvio, mas nós temos diversas situações que a advocacia não pode se excusar de trabalhar. E veja, por exemplo, o HIV. O HIV é algo que, na nossa concepção, quando você recebe um relato de um cliente com HIV, e aí quando você recebe o resultado que aquele cidadão ele não apresenta nenhum tipo de deficiência, Thiago, aquilo pra gente é assustador. Então esse é o grande papel da gente. Então uma comissão dessa é importante, um podcast desse é importante, né? Tudo que envolve a luta pelos direitos sociais é importante. Perfeito. Lembrei aqui do poeta lusitano, né? Viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso, né? É o que a gente é, como a gente se encontra e se reconhece na sociedade, que faz a gente ser o que é. Aí você imagina a situação da mulher. Ela não se vê mais ali com tanta feminilidade e aí aquilo traz um agravamento no perfil psicológico dela e ela acaba derrocando em situações de estresse e acaba virando realmente uma depressão, coisas desse sentido. E já aproveitando essa toada, como você tinha falado sobre HIV, eu queria justamente perguntar como tem sido encarado, né, essa questão de doenças estigmatizantes, porque nós temos uma súmula da TNU, súmula 78, que trata sobre HIV, mas posterior a ela nós tivemos um tema da TNU, um representativo de controvérsia, que é o representativo do tema 274, que alastra ou alarga para outras doenças igualmente estigmatizantes, né? A gente tem visto muito posicionamento da jurisprudência no sentido de dizer que não haveria uma presunção do estigma do HIV, teria que ser provado. Como é que você tem visto realmente o retorno do judiciário sobre a aplicação dessa súmula, tanto para o HIV como outras doenças igualmente estigmatizantes? Eu sempre reconheci o Poder Judiciário como um órgão fundamental quando o assunto é garantir direitos sociais. Mas eu também sou obrigado a reconhecer que para ficar mais ou menos tem que melhorar muito. Olha, Thiago, nessas duas décadas de advocacia, dedicado 100% à vida profissional para a advocacia previdenciária, eu tenho visto muito pouco o reconhecimento do estigma para fins de garantia de direitos sociais. Então é um assunto que precisa melhorar muito. E se a gente fosse falar aqui sobre situações mal compreendidas, eu não falo nem do INSS. Eu vou para o judiciário, que na minha concepção é um braço, é um irmão da sociedade, é um garantidor dos direitos sociais. Se a gente for começar a mencionar aqui aquilo que vem sendo feito de forma equivocada, mal compreendida pelo INSS, pelo Poder Judiciário, em benefícios assistenciais, certamente nós precisaríamos aqui de tempo semelhante à live do Safadão. Começar às 8 horas da noite e terminar às 7 horas da manhã com um tiro-lipa tomando banho de piscina. E não acabaria, não se exauriria os conteúdos. Porque quando eu vejo um processo de um benefício assistencial sem, por exemplo, Thiago, a presença de uma perícia social, aquilo ali eu preciso de um calmante. E tem sido muito comum, né? Toda vez a pessoa tem que ir lá ou embargar no juízo ou então entrar com recurso nominado, pede lá, faça uma perícia para identificar a barreira social, né? Porque a gente vê juiz mandando fazer perícia para identificar o requisito econômico, socioeconômico. Mas essa perícia, que muitas vezes, inclusive, né? Diga-se também, frise-se, muita gente passa batido achando que o laudo social foi feito, e o juiz às vezes argumenta nesse sentido, né? Foi feito o laudo social, só que é um laudo social que avalia apenas as situações de vulnerabilidade social e miserabilidade, não avalia a barreira social, né? Essa que tem sido a prática, infelizmente, né? A gente observa alguns laudos sociais bem feitos, mas infelizmente, Thiago, parece que o que chama a atenção do julgador é aquele quadro onde menciona a renda da pessoa. A conclusão do laudo social poucas vezes é mencionado no corpo da sentença. Mas me perdoe, eu não sei se eu fui claro o suficiente. O que eu disse, já pegando o gancho que você tinha falado, é que a gente vê laudos sociais que não comportam a avaliação da barreira social da deficiência.
né? O juiz faz ali o laudo social, às vezes o advogado passa batido achando que fez o laudo social, mas no laudo social não constava a aplicação da súmula 80 da TNU, que manda avaliar as barreiras sociais. Aí, para quem está mais atento, vai lá e vê o requisito econômico, diz, opa, foi avaliada a miserabilidade, a vulnerabilidade social, mas não narraram nada sobre as situações estigmatizantes que ele enfrenta no convívio social ali no bairro, no trabalho, né? Muitas vezes isso aí passa batido pelas pessoas, né? Era para obedecer o que está na lei, né? A impressão que a gente tem é essa, que a lei não está sendo obedecida e o profissional da confiança do juiz, que é nomeado para fazer a avaliação social, faz um documento de acordo com a opinião do juiz, quando nós sabemos que não é. Tem que fazer o trabalho de acordo com como é para ser. E barreira social é algo que não poderia deixar de existir nunca, né? Então, assim, a gente sempre bate na mesma tecla. O assistente social do Poder Judiciário, ele não é designado para fazer um laudo, uma avaliação social, para identificar se a família tem renda. O trabalho dele é muito maior do que esse. Né? Então veja, por exemplo, Tiago, o próprio julgador tomando a conclusão médica para decidir se o benefício assistencial é ou não é. Então isso pra gente que está no dia a dia, que está em sala de aula, que está transmitindo ali, né, que se trata de um benefício que precede uma perícia biopsicossocial e na prática vê uma coisa totalmente diferente, eu me sinto frustrado quando eu, por exemplo, vejo uma sentença dizendo que a pessoa não tem direito a um benefício assistencial porque existe um quesito lá no laudo médico perguntando se o cara tem impedimento de longo prazo. E nós sabemos que o impedimento de longo prazo não pode ser aferido exclusivamente pelo médico. Tem que ser uma conjugação. Então, assim, é frustrante, em certo ponto, você passar 2 dias dando aula para 40 advogados se especializarem, quando a gente sabe que na prática eles vão se deparar com sentença nesse sentido. A gente precisa melhorar muito para ficar bom. Sem falar na excrescência master, que é ainda os laudos que constam uma aferição de incapacidade, né, ao invés de deficiência, né? Deixo para você aí expor sua mágoa quanto a essas... Foi o que eu te falei. Eu já estou bem avançado, porque nós estamos aqui tentando convencer um julgador de que a análise desse benefício tão importante para a sociedade não pode ser feito nem pelo profissional de serviço social com exclusividade, nem muito menos pelo médico. E aí você, né, a gente, mais de 10 anos depois da alteração da lei, você se deparar com quesitação, perguntando se existe a incapacidade, se a incapacidade é total ou é parcial para um processo onde se está aferindo um benefício assistencial. Isso aí, para mim, Tiago, eu confesso para você que eu tenho pesadelo. E quando você observa no conteúdo da sentença, quando o julgador diz que deixa de reconhecer o benefício porque o laudo menciona que não existe a incapacidade. Dá uma dor na espinha. É difícil. Como a gente diz no Ceará, no espinhaço. Dá uma dor no espinhaço. É complicado porque não é difícil de entender. Não é difícil. Se eu pegar minha filha, a Isadora, que é uma criança inteligente de 7 anos, e eu falar assim, minha filha, a deficiência para ser reconhecido esse benefício aqui, ela tem que ser passada por um médico e por um assistente social. Se eu falar isso pelo menos 5 vezes, ela vai compreender. Nós estamos há mais de 10 anos, professor Tiago, de alteração da lei que afastou por completo, né, e trouxe uma nova definição de conceito de deficiência, afastou a incapacidade para o trabalho e para a vida independente e passou a inserir na legislação o laudo médico, a perícia social, as barreiras sociais, a deficiência como um gênero cuja espécie são os impedimentos e as barreiras sociais que devem ser analisadas em conjunto por esses profissionais. E parece que nada aconteceu. As pessoas, Tiago, que lidam com esse tipo de benefício, e é importante você saber disso, não sabem a diferença de deficiência para incapacidade. E chega ao ponto de o maior intérprete da legislação federal, que é onde está esboçada, né, o benefício assistencial, ele tem
norma de conteúdo programático na Constituição, que ele é materializado ou regulamentado pela Lei 8742, chega ao ponto desse maior intérprete dessa lei usar o mesmo termo. A gente tem um recurso especial 1404019, onde o STJ diz que não há necessidade da incapacidade ser total para fins de BPC. Né, o que denota assim, poxa, se chegou no STJ esse tipo de terminologia que não se adequa, não é compatível com benefício assistencial, imagine em outros casos aí. Né? Agora, eu quero saber também, professor George, dos casos, né, que a gente tem enfrentado aí, e até interessante, até me permita, eu vou fazer a pergunta depois, mas eu quero até trazer uma distinção de que um amigo comentou recentemente, né, um amigo jurista também, ele falou o seguinte, olha, quando você tem uma uma deficiência não é necessariamente incapacidade, mas uma incapacidade normalmente é uma deficiência. Eu concordo com isso plenamente. Por que eu estou falando isso? Porque é uma injustiça que a gente não se atentou ainda. O especialista em previdenciário ou em assistência social, ele ainda não se atentou. Nós tivemos a inserção do parágrafo 14 do artigo 20 da LOAS, e ela manda desconsiderar o benefício já existente de pessoa idosa, pessoa com deficiência. Só que auxílio-doença e aposentadoria por invalidez não é desconsiderado pelo INSS. Até entendo, assistir razão ao INSS, em certo ponto, pela literalidade da lei, porque incapacidade não é a mesma coisa necessariamente que deficiência para fins de literalidade. Ou seja, ele não exclui o auxílio-doença porque o auxílio-doença aferiu se a pessoa está incapaz, não com deficiência. Mas pelo raciocínio desse amigo, toda incapacidade seria uma deficiência. Mas está a lacuna, o INSS não exclui auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez quando vai calcular a renda, né? Então esse é um ponto também que traz desafios ainda. Mas é justamente falando sobre renda que eu quero saber como é que a gente tem caminhado, né, com essa ferramenta tão importante que é o cadastro único nos requerimentos e na elaboração do formulário da pessoa do BPC, que hoje está eletrônico, está lá pelo site do meu INSS. O cadastro único realmente é uma ferramenta importante. Quais são as principais ou os principais desafios que você vê para quem está iniciando ali com o BPC sobre essa conjugação entre o cadastro único e o requerimento do BPC? Essa pergunta é importante porque foi um dos eventos que a Comissão de Direito da Assistência Social fez, foi convidar os profissionais do serviço social, os coordenadores do CRAS, para ensinar a advocacia, para ensinar a comissão como preencher o cadastro único. Porque se nós nos apresentamos para a sociedade, Thiago, como representante de uma categoria que trabalha com determinado benefício, o mínimo que a gente pode fazer para dar o primeiro passo é saber o que está fazendo. E, Thiago, a nossa maior surpresa, quem conhece o formulário do cadastro único sabe que aquilo é um mundo, são mais de 50 páginas, né? É um livrozinho azul, o melhor verde. E quando nós, por 2 oportunidades, nós tivemos coordenadores de CRAS e assistentes sociais que, com mais de 30 anos de vivência, convidados, foram até a nossa OAB e lá abriram um painel para ensinar a advocacia, para ensinar aqueles que tivessem interesse, até porque nós divulgamos, né, em toda a imprensa, rede social, etc. Nós estaríamos ali contando com a presença daquele especialista. Tiago, do início até o fim, o silêncio era sepulcral. Eu só via advogado de boca aberta, porque a gente não conhecia aquilo que eu digo. A porta de todos os benefícios, não é só federal, benefício federal, benefício estadual e benefício municipal, chama-se cadastro único. E hoje, com o INSS transformado, robotizado, esse cadastro único, ele passou a ter relevância na vida do advogado, algo que antes a gente não se via. E eu posso citar um exemplo. Quem está nos assistindo adora exemplo. Parece que o exemplo ele transforma a conversa em algo mais ilustrativo, mais factível. Quem é da velha guarda sabe que nunca o julgador solicitou cadastro único como documento essencial num processo de benefício assistencial. O documento essencial, e todos sabem disso, era a declaração de composição familiar e renda. O cadastro único ele passou a ser
tão importante que praticamente 100% dos julgadores estão considerando como documento essencial, inclusive mandando emendar a inicial sob pena de extinção, apresentar o cadastro único. Então veja a relevância no âmbito judiciário. Ou seja, você tem uma condição de acesso à jurisdição somente mediante o cadastro único. Então esse é o primeiro ponto importante. E com os robôs agora analisando os processos, e aqui eu dou um destaque especial aos benefícios assistenciais, a preocupação da advocacia com um bom cadastro único. Por isso é que eu volto para o nosso início da conversa. Nós precisamos estar muito preparado, estudar bastante nesse momento pré-protocolo. Porque para o robô negar um benefício, para o servidor emitir um cumprimento de exigência, basta tu qualificar na tua petição, você que faz requerimento, o endereço aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, aqui no Barroso, e lá no cadastro único, constar o endereço no Conjunto Ceará. É o suficiente, ou para indeferir de cara de plano benefício, ou para emitir um cumprimento de exigência. Então, Thiago, quando o assunto é cadastro único, isso aqui tem que ser levado muito a sério pelos advogados, pelos codificadores, Thiago, que são as pessoas que estão lá dentro dos equipamentos públicos, colhendo as informações. Tá? Ainda existe muito mito em torno dos dados que são fornecidos na hora de preencher o cadastro único. Então, eu já lhe dou até uma sugestão, porque o número de advogados que militam em benefício assistencial é crescente. Cresce a cada dia, a gente falava isso aqui antes. Então, eu sugiro a você, que é um baluarte aí da educação previdenciária, a gente inclui os benefícios assistenciais, que você faça um curso só sobre como tratar o cadastro único. Você pode ter a certeza que você vai se preocupar em formar a terceira turma, porque é um documento complexo. A maioria da advocacia tem dificuldade de entender a complexidade e a importância, e nós estamos num tempo, isso é preocupante, de muitos advogados só juntarem o cadastro único, juntarem a documentação da família, juntarem a documentação médica e deixar que o INSS faça esse papel. E isso não pode mais acontecer. Eu sou um defensor, Thiago, eu acredito que a gente vai abordar esse assunto, de que o melhor processo para a advocacia é o administrativo. Sob vários aspectos. Tá certo? Inclusive o financeiro. Eu sou um defensor disso. E acho que esse futuro está próximo. Eu acho que a advocacia, muito em breve, vai deixar o PJE, o CRETA, o EPROC de lado e vai ter que trabalhar muito mais, porque isso na verdade já é uma realidade, Thiago. Já para concluir, já é uma realidade. Hoje, os advogados contam com pelo menos, esse é o depoimento que eu escuto de todos os nossos colegas, de pelo menos 50% da demanda do escritório é administrativo. E isso, Thiago, para quem começou a advogar na época que a gente ia buscar cópia de processo administrativo, ia solicitar e um mês depois recebia aquela maçaroca de papel dentro das agências do INSS. Você hoje se deparar com essa realidade onde 50% do fluxo de dentro do escritório de advocacia é administrativo, isso é surreal. Só que isso é só o primeiro passo. Dentro de pouco tempo, isso aqui você pode anotar aí, né? Vai ficar gravado aqui. Processo administrativo vai representar quase 90% do fluxo de um escritório de advocacia. Muito interessante realmente falar desse paradoxo, o quanto mudou, né? E realmente a gente está indo aqui para o deslinde final e tem uma pergunta aqui do bate-bola que vai durar 3 minutinhos só para te fazer, e seria o seguinte. Eu queria saber de você, Jorge, qual é o teu objetivo? Respostas rápidas. Qual é o seu objetivo como liderança da advocacia do direito da assistência social nos próximos 12 meses e depois dos próximos 5 anos? O que é que você vê para a advocacia? Thiago, eu permaneço agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com direito social e poder manter
a minha família em relação a isso. Então, se Deus me der saúde para eu continuar fazendo isso, eu vou permanecer fazendo o que eu estou fazendo agora. Me dispus para ir para dentro da minha instituição para colaborar. Eu já lhe falei uma vez isso, e vou repetir. Realização de vida pessoal foi quando eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula poder contribuir. Então, de um modo geral, se eu continuar me realizando profissionalmente, poder manter minha família com o meu trabalho e poder contribuir com a advocacia e, por reflexo, minimizar os efeitos trágicos para a sociedade, eu diria para você que eu me sinto realizado. Já estou pronto para ir me encontrar com o Altíssimo. Amém, amém. Deixa eu te perguntar mais aqui. Eu quero saber, para quem quer atuar com o BPC, qual o segredo para quem quer ser um advogado do direito da assistência social? Tem algum segredo? Tem. Aquele que você pode revelar, claro. Gostar de gente. Isso é bom. Gostei. Gostar. Quando você gosta de gente, você tem meio caminho ao seu lado. Estudar. Empatia é uma coisa importante? Demais. Demais, demais. Para você trabalhar com a população vulnerável, Thiago, você precisa esquecer um pouco a vaidade da advocacia. Esse negócio de ficar na sala, no ar-condicionado, na cadeira acolchoada, é compatível? Isso aí ficou para outra atividade que é necessária. Cada atividade tem suas peculiaridades. Para a advocacia, para quem trabalha com benefício assistencial, tem que comer feijão com farinha, com baião, comida que a população brasileira come. Até para você conseguir se identificar e entender a realidade, né? A gente sempre faz essa crítica, porque parece que alguns julgamentos são mais duros. É porque é difícil quando você não tem a realidade, você não consegue identificar porque não tem familiaridade com aquele contexto. 2 perguntas rapidinhas aqui para a gente finalizar. Eu quero saber, você tem um BPC preferido, deficiência ou idoso? E por quê? Olha, o meu BPC preferido é o deficiente, especialmente quando eu consigo. Trabalhar com deficiência é de cortar o coração, Thiago. O idoso é um benefício que a gente vai alcançar. É um benefício mais factível. O deficiente não. A medicina não é uma ciência exata, Thiago. Nós já falamos aqui que a medicina é muito mal compreendida pelos peritos, inclusive os peritos da Justiça Federal. Então, o BPC deficiente é bom de trabalhar e ele é delicioso quando você consegue. Maravilha. E a última pergunta, você já tinha até meio que entendido que eu ia falar sobre isso, mas se você pudesse escolher, ou você acha que é momentos, é eleição na hora do caso concreto, entre o BPC com o processo administrativo ou processo judicial? Processo administrativo. Você abrevia o sofrimento da pessoa. Por isso é que eu defendo que o advogado ele deve ser melhor remunerado quando ele, com a sua expertise, ele consegue um processo administrativo. Nós temos que acabar com esse mito de que o advogado trabalhou pouco ou o trabalho foi menor porque o tempo foi menor. Não. O advogado ele tem que ser bem remunerado, quiçá melhor remunerado, Thiago, quando ele consegue abreviar conseguiu mais rápido, o sofrimento de um cardiopata, de uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer. Então, o processo administrativo, como eu mencionei, é o processo do futuro e é o melhor processo para se trabalhar. Maravilha. Recebemos aqui no nosso BPcast, inaugurando ninguém menos do que o querido professor, amigo, irmão, advogado, presidente da Comissão de Direito da Assistência Social da UAB Ceará e, pelo que vocês viram, grande maestro em Direito da Assistência Social, Dr. Jorge Ponte Pereira, que seja o primeiro de outras vindas que você vem aqui. Muito obrigado mais uma vez e obrigado, além do BPcast, além de ter premiado essa audiência, também de ter vindo aqui em nome da nossa amizade. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho de excelência. Thiago, conte sempre comigo, eu estou à disposição e me sinto mais uma vez, gostaria de registrar, me sinto honrado mais uma vez de estar participando aqui de um grande projeto. Projeto que já nasceu grande porque existe o Thiago Albuquerque por trás dele. Muito obrigado. Obrigado também. Valeu, gente. Até o próximo BPcast.